Leitura do livro Vivendo Sensorialmente, Entendendo Seus Sentidos, autora Winnie Dunn, editora Pearson, leitura de Guilherme Farsoni. Capítulo 7. Está com fome? Deixe seus sentidos mostrarem o caminho. A experiência de cozinhar e comer é um processo complexo que inclui recursos emocionais, psicológicos, de desenvolvimento, físicos e sociais. Em um nível biológico, o alimento é o combustível para os seres humanos. Nós precisamos dele para sobreviver e nos desenvolver. Entretanto, o alimento também contribui para outros aspectos de nossas experiências, como seres humanos. O alimento é um meio para que as pessoas se reúnam e passem tempo juntas. Ao nos reunirmos para uma refeição, temos tempo para nos conhecermos melhor enquanto jantamos. Para aqueles que gostam de cozinhar, a comida fornece um modo de liberar a atenção, expressar a criatividade e explorar as experiências sensoriais. História de abertura. A refeição caseira preferida, entre aspas. A família Alves tem muitas histórias de família para compartilhar. Como há 6 pessoas no núcleo familiar, os pais e 4 filhos, suas recordações de eventos da infância nem sempre são iguais. Bem, para dizer a verdade, elas raramente coincidem. Com os filhos já adultos, as histórias se tornaram legendárias, sendo os parceiros dos membros da família um público novo para a brincadeira. A mãe gosta particularmente das histórias sobre as refeições e comidas. Durante a criação dos filhos, ela fazia refeições caseiras que alimentariam uma multidão faminta. Em uma semana comum, o jantar era ensopado de frango e bolinhos de massa. Ela fica fascinada com a descrição feita pelos diferentes membros da família sobre esta refeição frequente. Lívia é a mais velha. Ensopada de frango e bolinho de carne eram sua refeição preferida na infância. Assim, Lívia a descreve. Eu ainda consigo sentir o gosto do ensopado de frango com bolinho de massa que minha mãe fazia. O aroma cremoso do caldo de galinha enquanto o frango cozinhava com o salsão e as cebolas. O calor que emanava da caçarola quando mamãe examinava as partes do frango para abrir espaço para o macarrão caseiro comprido, grosso, plano, largo e consistente. Minhas mãos ficavam secas com a farinha e pegajosas ao colocarmos o macarrão no caldo. Lembro que o macarrão cozinhava por 14 minutos. Durante aquele tempo nós ouvíamos as borbulhas enquanto o ar tentava escapar do caldo, engrossando a farinha do macarrão. O ar escapava entre a massa até alcançar a superfície e explodir. Quando mamãe nos servia, ela despejava o caldo, o macarrão e o frango sobre cubos de batatas, todos os tons de bege possíveis. A cor única me incomodava um pouco. Eu estou salivando só de contar a história. O caldo quente preenchendo minha boca e garganta, o contraste das texturas nas batatas firmes, no macarrão pesado e no frango macio de tanto cozinhar. Eu ainda posso sentir os fios do salsão, mesmo passando direto pela minha boca, visto que cozinhavam por tanto tempo. Diogo é um dos irmãos do meio e ele mal deixou Lívia terminar de se lembrar da sua experiência maravilhosa. Ok, então era tudo cozido em uma caçarola, assim como todas as nossas sopas e guisados. Tecnicamente, Lívia está certa sobre a descrição da refeição, mas sua emoção ao falar sobre isso me dá ânsia de vômito. Eu faria qualquer coisa para não ter que tocar na massa de macarrão. Mamãe achava que eu era apenas um garoto, que pensava que não era muito legal cozinhar. Eu só não queria toda aquela coisa nojenta em minhas mãos. Quando nós pegávamos os pratos para comer, o macarrão estava viscoso por fora e denso por dentro. Então era um pesadelo levá-lo à minha boca. Eu normalmente o esmagava com meu garfo para que não tivesse que lidar com todas aquelas mudanças na minha boca. O frango não era tão facilmente amassável, então eu tentava contornar os pedaços da carne. Sam, o filho caçula, está fascinado por toda a discussão porque ele mal se lembra de qualquer diferença nas refeições na infância. Uau, vocês se focavam muito nesses detalhes monótonos. Eu só estava com fome. Eu lembro somente que ficava empanturrado e que várias refeições eram preparadas com todos os ingredientes, sendo cozinhados juntos na caçarola. É isso. Que membro dessa família é mais parecido com você? Que membro lembra de alguém da sua família? Embora todos já tenhamos vivenciado experiências como essa, e até nos lembramos de características similares dessas experiências, nós não reagimos da mesma forma a essas experiências. Introdução. Pense sobre suas respostas às experiências com comida. Essas respostas indicarão seus padrões sensoriais relacionados a cozinhar, comer e jantar fora.
Pense na indústria dos pães ao lidar com o conflito entre o pão integral e o de trigo comparados com o pão branco. As crianças, em particular, preferem o pão branco por causa da sua aparência branca, textura macia e esponjosa e seu sabor doce. O pão integral é marrom, áspero e, para sentir as sementes, é rígido. Todas as razões pelas quais uma pessoa ama o pão integral. As listas abaixo fornecem alguns exemplos de respostas que sugerem cada padrão de processamento sensorial na área dos alimentos. Identifique seu padrão sensorial e os de sua família e de seus amigos. Quando há alimentos envolvidos. Você é um explorador em situações com comida C. Aprecia uma ampla gama de alimentos. Faz experiências com receitas. Aprecia refeições com vários pratos. Adiciona temperos variados e exóticos à comida. Inclui outras pessoas nas atividades culinárias. Aprecia restaurantes ativos e cheios. Escolhe os momentos em que os restaurantes estão cheios. Aprecia experiências ativas em jantares. Exemplo, preparar a comida na mesa. Aprecia grandes grupos de familiares e amigos jantando juntos. Escolhe experiências gastronômicas que incluem entretenimento. Cria uma atmosfera de centro da festa. Você é um esquivador em situações com comida C. Tem um cardápio definido em casa. Sente-se confortável comendo sozinho e às vezes até prefere assim. Recusa mais convites para jantar do que aceita. Pede o mesmo prato toda vez que vai a um restaurante específico. Pede que molhos sejam retirados de um item do cardápio. Combina de jantar em horários fora de pico com seus amigos. Tem uma lista de alimentos que rejeita na sua vida. Você é um observador em situações com comida C. Está satisfeito com muitas opções para jantar. É surpreendido ao ouvir comentários alheios sobre os alimentos porque você não tinha pensado neles. Deixa os outros escolherem as opções de jantar. Come quando os outros mencionam que é hora de comer. Somente nota texturas, sabores ou temperatura de alimentos quando os outros mencionam. Perde o rumo das conversas durante refeições longas. Esquece ingredientes em receitas ao cozinhar. Esquece os pratos que você preparou e os deixa na geladeira ou no forno. Prefere que outros façam o planejamento e a preparação. Você é um sensível em situações com comida C. Regularmente tenta mudar os itens do cardápio ao fazer um pedido em um restaurante. Devolve a comida para que seja refeita, preparada, para satisfazer suas necessidades de forma precisa. Pede um lugar especial fora da passagem nos restaurantes. Escolhe receitas específicas somente com os seus ingredientes favoritos. Segue as receitas precisamente. Escolhe restaurantes mais calmos e prefere os horários fora de pico para comer em restaurantes. Desde o nascimento, todos temos um relacionamento social e psicológico com a comida. Nós nos relacionamos com a pessoa que nos alimenta quando recém-nascidos e bebês, visto que não somos capazes de conseguir comida por conta própria. O alimento é social porque promove interação entre o bebê e seu cuidador. Começamos a produzir significado a partir da experiência de ser alimentado e ficar satisfeito. Conforme crescemos, a experiência de alimentar alguém, ser alimentado, comer sozinho e com outros, adiciona mais camadas ao significado do alimento em nossas vidas. Visto que inicialmente precisamos de ajuda para nos alimentarmos, a comida também ganha um significado relacionado a se sentir satisfeito, se sentir faminto, satisfazer suas necessidades ou não, ser cuidado ou ser abandonado. Então, quando falamos sobre comida, temos que olhar a cena como um todo. Os aspectos do processamento sensorial da comida são importantes, mas temos que evitar a armadilha de pensar que o processamento sensorial é a resposta para cada problema que a pessoa tem com comida, considerando que o processamento sensorial simplesmente fornece mais um modo de entender nossas reações à comida e que comer é uma parte essencial do dia a dia. Nós todos temos histórias para contar sobre nós mesmos, os membros da nossa família, amigos ou até mesmo sobre estranhos, em relação a alguma experiência com comida ou com um jantar fora. Talvez você tenha crescido com um irmão que tenha problemas em escolher alimentos ou com um pai ou uma mãe que nunca queria comer fora. Talvez, da sua perspectiva, você tenha um amigo ou parceiro que tempera demais ou de menos a comida. Provavelmente, mais do que qualquer outra atividade diária, o alimento traz à tona tendências sensoriais únicas. Entender o significado sensorial das nossas escolhas pode ser extremamente útil ao decidirmos onde, com quem e o que comer. Quando observamos que as pessoas fazem coisas estranhas relacionadas aos alimentos,
e ao ato de comer, elas estão nos mostrando quais são suas necessidades sensoriais e preferências. E quando as pessoas ao seu redor conseguem entender por que você faz algo, há uma chance maior de elas o entenderem melhor também. Fatores gerais a serem considerados nas experiências com comida. Há 4 fatores gerais a serem considerados ao se pensar no impacto dos padrões sensoriais em nossas experiências com comida. Onde você come, local, com quem você come, contexto social, o que você come, escolhas de comida, e como você prepara a sua própria comida, ato de cozinhar, são todos aspectos importantes das experiências com comida. Escolhendo locais para comer e sair para comer. Você come todos os dias e provavelmente em vários locais diferentes. Alguns locais são satisfatórios para você, outros são neutros e outros podem ser locais não prazerosos. A maioria de nós escolhe locais para comer na maior parte do tempo, mas não o tempo todo. Quando você entende quais aspectos de um ambiente apoiam o seu estilo de processamento sensorial, você pode guiar as escolhas em um grupo, programar as melhores escolhas para você, ou fazer adaptações simples para melhorar o local onde você se encontra para comer. Pense sobre o layout, iluminação, sons de fundo e fragrâncias ao escolher um local para comer ou para sair para jantar. Ao considerar as características do processamento sensorial de seus locais de refeições, pense sobre o layout do espaço, veja o capítulo 9, iluminação, música de fundo, ruído ambiente, fragrâncias da cozinha e tipo de assento. Por exemplo, você está em um bistrô agitado, com um aroma forte de alho e música de cordas de fundo. Este ambiente é convidativo para os exploradores, mas pode ser sufocante para esquivadores. Contextos sociais para comer e sair para comer. A hora da refeição não é somente um momento de se alimentar, é também um momento de interagir com os outros. Quando falhamos em reconhecer essa característica contextual importante de uma refeição, perdemos a oportunidade de tirar o melhor dessas situações. Nós podemos ter uma configuração correta do contexto físico para satisfazer nossas necessidades e, ainda assim, sermos desafiados, porque a verdade é que as outras pessoas também nos geram experiências sensoriais ao interagirmos com elas, ou mesmo se apenas estiverem no ambiente ao nosso redor. Falar, sentar-se ou estar próximo a alguém, movimentar-se pelo salão, usar perfume e as roupas usadas pelos outros podem nos afetar durante as experiências com refeições. Falar, sentar-se, ficar próximo a alguém, movimentar-se pelo salão, usar perfume e as roupas escolhidas podem afetar as experiências de uma refeição. Escolha de alimentos. Os alimentos fornecem uma abundância de experiências sensoriais. Eles possuem não somente sabor, textura e aromas no seu estado natural, como nós também podemos ajustar as qualidades dos alimentos quando os cozinhamos. Assim temos temperos e molhos, condimentos e recheios que podemos adicionar aos alimentos, além de podermos aquecê-los ou resfriá-los para adaptar as características naturais dos alimentos. Dessa forma, as opções de alimentos podem ser tanto um ótimo meio de gerenciar nossas necessidades sensoriais, quanto uma agressão aos nossos sistemas, quando os alimentos contêm características difíceis de gerenciar. O quadro abaixo contém descrições reais que as pessoas fizeram para 3 alimentos. Pense sobre suas próprias reações em relação a eles. Descrições dos alimentos e suas reações. Alimento: pera. Descrições: granulosa como areia, adoçada, úmida, doce, macia. Alimento: cogumelos cozidos. Descrições: macios, borrachentos, quentes e úmidos, amargos, terrosos, estridentes nos dentes. Espaço para escrever a sua reação. Alimento: pão italiano. Descrições: crocante, difícil de mastigar do lado externo, macio e aerado internamente, textura desigual, amargo, fermentado. Espaço para escrever a sua reação. Você provavelmente concorda com muitas das descrições desses alimentos. A pergunta relevante para o processamento sensorial é: como você se sente sobre essas características? Algumas pessoas acharão granulosa, borrachento e fermentado descrições interessantes, enquanto outras sentirão nojo delas. Enquanto certas pessoas não comem cogumelos cozidos por causa dessas características, outras se encarregam de providenciá-los justamente por causa dessas características.
Suas respostas sensoriais afetarão sua dieta e suas escolhas dos alimentos e, inversamente, oferecerão percepções sobre suas preferências sensoriais. Cozinhar como parte da experiência com a comida. Como as pessoas decidem preparar a comida reflete seus padrões sensoriais. Quando elas cozinham do zero, muitas das decisões são baseadas em suas necessidades sensoriais. Por exemplo, picar vegetais crus e mexer molhos espessos fornecem um impulso sensorial intenso. A resistência ao picar e mexer fornece impulsos sensoriais necessários aos músculos e às articulações. Os cheiros dos alimentos ao serem picados e mexidos, os sons dos utensílios, as alterações visuais nos alimentos ao mudarem de forma. Para algumas pessoas, essas atividades são muito satisfatórias. Exemplo, para exploradores, enquanto para outras essas ações são exaustivas. Exemplo, para esquivadores. Uma preparação mais complexa da comida é capaz de ser atraente para exploradores por causa da variedade das experiências sensoriais disponíveis ao cozinhar. Esquivadores na cozinha provavelmente têm algumas poucas e simples receitas preferidas. Sensíveis ao cozinhar, escolhem receitas com os mesmos ingredientes preferidos. E observadores podem se esquecer de incluir algum ingrediente da receita ou pular em alguma etapa no processo. A preparação da comida é uma experiência sensorial. Algumas pessoas apreciam essas experiências, enquanto outras as acham exaustivas. Vamos considerar como cada tipo de processamento sensorial pode tirar o máximo proveito da experiência de comer e jantar fora. Exploradores em situações de comer e sair para comer. Você viu nos capítulos anteriores que exploradores querem várias experiências sensoriais interessantes em suas vidas. E não há melhores atividades diárias do que aquelas relacionadas à comida para enriquecer a vida do explorador. Vamos considerar João. João ama ir a um restaurante indiano do bairro, é o favorito de muitas pessoas da vizinhança. Ele pode sentir o cheiro dos temperos ao andar pela calçada. O restaurante é decorado com muitos artefatos da Índia e as mesmas mesas têm toalhas multicoloridas, com tramas douradas. É um lugar pequeno, assim todos ficam juntos ao esperar por uma mesa quando sentados. Ele ama ver os pratos das pessoas serem entregues nas mesas vizinhas e, às vezes, pergunta aos outros clientes o que eles estão comendo. Ele gosta de pedir vários pratos para que possa experimentar vários sabores durante a noite. Exploradores apreciam restaurantes cheios e ativos, especialmente os favoritos da cidade, os quais garantem que haverá várias atividades na área de espera e muito para se ver, ouvir e experimentar durante a refeição. Exploradores podem escolher experiências gastronômicas como teatro com jantar, grandes buffets ou jantares dançantes. Se você for um explorador, irá gostar de restaurantes onde se cozinha à mesa, como os de culinária japonesa com chapa coletiva. Exploradores também são atraídos por estabelecimentos que têm grandes coleções de objetos, adornando as paredes e os tetos, criando uma mistura ou um efeito de mercado de pulgas. Exploradores querem experiências sensoriais intensas durante as refeições. Ter uma multidão reunida para as refeições, encorajar as pessoas a interagir à mesa, interromper umas às outras e ser animado nas conversas seria uma grande experiência para um explorador. A complexidade dos coquetéis e aperitivos em um ambiente e depois ir até outro ambiente para uma refeição é animador porque a situação fornece um fluxo contínuo de impulsos sensoriais. Exploradores são também propensos a criar ou escolher locais que tenham música de fundo durante a refeição, para aumentar a intensidade sensorial da experiência como um todo. Para se entreterem, as pessoas que buscam sensações se sentarão próximas a convidados desconhecidos para aumentar as oportunidades de interação. Pessoas que buscam sensações apreciam o centro dos ambientes de festa, trocando os tópicos das conversas e levantando questões provocativas durante a refeição. É certamente verdade que essas são atividades sociais, mas ao olhar para elas de um ponto de vista sensorial, elas também criam oportunidades para impulsos sensoriais mais incomuns e intensos. Em casa você talvez queira deixar a TV ou o som ligado, deixar a comida na cozinha para ter uma oportunidade de se levantar por alguns segundos e poder escolher diferentes locais para sentar-se e comer por uma semana. Exemplo, no sofá, no chão, à mesa, no balcão. As complicações adicionais de segurar um prato, talheres e copo tornam a experiência de comer mais interessante. Se você for um explorador, você pode ter
vários conjuntos de louças, jogos americanos e guardanapos, pois é um meio fácil de criar novas experiências ao misturar e combinar peças em diferentes refeições. Exploradores querem alimentos interessantes e chamativos. Logo, comidas étnicas são uma escolha comum para eles. Exploradores apreciam também texturas e sabores diferentes e gostam de experimentar temperos desconhecidos ao jantar fora e ao cozinhar em casa. Se você for um explorador, também irá gostar de ter itens quentes e frios em uma mesma refeição e vai querer servir essas comidas em vários pratos diferentes para manter suas características distintas ao longo de toda a refeição. Tapas, aperitivos variados e alternativas de refeições em vários pratos são muito convidativos se você for um explorador. Você também pode querer temperos e molhos à mesa para alterar o sabor da sua comida. Exploradores podem ser aventureiros como cozinheiros. Eles tentam novas receitas frequentemente e ficam intrigados ao encontrar novos temperos ou ingredientes. Exploradores apreciam o processo de preparo dos pratos porque este fornece inúmeras experiências sensoriais diferentes e duram bastante tempo. Há os sons dos talheres e utensílios, os cheiros enquanto os alimentos cozinham, a mudança contínua das imagens visuais enquanto a comida é misturada, colocada em camadas e transformada, e muita movimentação no ambiente para ir até os armários, refrigerador, fogão e lava-louças. Se você for corajoso bastante para se aventurar na cozinha quando um explorador estiver em pleno trabalho, prepare-se para grandes emoções. Exploradores também são propensos a fazer uma grande bagunça na cozinha. Eles não precisam ficar limpando tudo conforme cozinham, porque a desordem deixa a cozinha interessante. Exploradores que não são cozinheiros podem adicionar temperos ou molhos à preparação dos alimentos. Eles podem também servir comidas prontas em pratos decorativos para tornar a refeição mais interessante visualmente. Abaixo encontramos algumas sugestões para que exploradores tornem situações com comida experiências mais satisfatórias. Escolher restaurantes com barulho, ativos e cheios durante os horários de pico para que os ruídos e a atividade mantenham seu interesse. Escolher restaurantes que preparem a comida à mesa para manter as coisas em movimento durante a refeição. Sugerir jantares em buffet para que eles se movimentem durante a refeição. Incluir grandes grupos de pessoas em seus jantares para que possam mudar de uma conversa para outra durante a refeição. Jantar em ambientes com entretenimento para que possam alternar a atenção da comida para o entretenimento e vice-versa. Experimentar diferentes alimentos étnicos e cozinhar com temperos incomuns para manter aguçados seus sabores e interesses por degustações. Combinar alimentos com diferentes texturas ou alimentos frios e quentes na mesma refeição para estimular as mudanças durante a refeição. Manter temperos com um molho de pimenta à mesa para que possam ajustar a experiência com os temperos durante a refeição. Observadores em situações de comer e sair para comer. Observadores lidam melhor com um ambiente mais maleável para refeições. Quando as coisas estão agitadas ao seu redor, os observadores conseguem prestar mais atenção durante a refeição. Entretanto, nem todas as refeições requerem um alto nível de atenção. Nesses casos, qualquer ambiente será aceitável para os observadores. Se você for um observador para comer, então as refeições com vários pratos são ótimas. A atividade de limpar o local e preenchê-lo novamente com o próximo prato cria uma atividade e um interesse. Há sons, aromas e visuais associados ao serviço de cada prato, e essas experiências sensoriais adicionais criam um impulso extra que você precisa para ficar completamente atento à refeição e aos seus padrões de refeições. Outra boa opção é um ambiente self-service. Levantar-se frequentemente favorece a movimentação e a atividade muscular, o que ajuda a manter o foco na refeição e na pessoa com a qual está jantando. Se você tiver escolha, sente-se próximo ao tráfego da entrada, da cozinha ou dos banheiros para aumentar a atividade ao seu redor, durante a refeição também. Notar as pessoas passando é uma forma natural de se manter alerta. Ao jantar em casa, troque o que você come durante as refeições ao longo da semana e mantenha os alimentos na cozinha. Assim, se você quiser mais, terá que se levantar para pegar. Considere ter pratos, tigelas e jogos americanos de diferentes padrões, assim você tem vários modos de comer em dias diferentes. No trabalho, levante-se e vá almoçar ou lanchar em um lugar novo, mesmo que seja no hall ou no lobby.
A movimentação ativará você com mais impulsos sensoriais. Exemplo: movimentação, mudanças visuais, sons e uma locação mais cheia fornecerá um impulso adicional ao comer. Vá com colegas ao refeitório ou a outros locais para suas refeições. Observadores também precisam de contraste e variedade em seus alimentos, porque isso os ajuda a permanecer mais alertas durante a refeição. Observadores podem não se lembrar de escolher esses itens e podem precisar ser lembrados, seja por amigos, por familiares ou por lembretes para si mesmos. Exemplo: um cartão e um armário. Mude. Cores, sabores, temperaturas, texturas, cheiros. Você pode mudar tudo isso. Observadores precisam escolher alimentos que necessitam de diferentes utensílios. Por exemplo, inclua carnes ou vegetais que necessitam ser cortados e sirva molho de maçã ou de queijo cottage que precisa ser pego com concha. Coloque tigelas à mesa para que você se sirva durante a refeição. Cores, texturas, temperos e sabores diversos o ajudam a manter sua atenção ao comer. Coloque condimentos à mesa, como pimentas, mostardas e vinagres, para fornecer tanto sabor quanto a oportunidade de interagir com os alimentos ao comer. Observadores são cozinheiros tranquilos. Eles não se sentem pressionados a ser precisos com suas medidas, seus procedimentos ou tempo. Se algo estranho acontece, os observadores dão de ombros ou riem em vez de se estressarem com isso. Observadores podem esquecer ingredientes ou adicionar algo 2 vezes porque eles não se lembram de adicionar a primeira vez. Foi isso que aconteceu com Raquel. Raquel estava aprendendo a cozinhar e estava gostando muito. Ela descobriu uma receita de muffin de aveia ideal para fazer antes de ir para a escola todos os dias, porque poderia fazer uma grande porção de massa e mantê-la na geladeira a semana toda. Então, todas as manhãs ela tinha que assar a quantidade de que queria comer no café. Ela amava comê-los frescos todos os dias. Na quarta-feira de manhã da primeira semana, a irmã de Raquel lhe pediu 2 muffins. Raquel ficou contente e os preparou. Quando saíram do forno, estavam super quentes e ela os serviu com geleia. Thomas deu uma mordida e engasgou. "É como morder um saleiro", ele exclamou. Raquel não entendeu por que ele disse aquilo, uma vez que ela já estava comendo os muffins há 2 dias. A mãe deles entrou na cozinha para descobrir o que estava acontecendo e Thomas a fez experimentar os muffins. A mãe concordou que estavam muito salgados. Raquel não tinha notado o sabor, e a mãe imaginou que ela tivesse colocado sal mais de uma vez à receita. Raquel é uma observadora. Ela adicionou sal mais de uma vez à receita e não notou o sabor salgado intenso quando comeu os muffins. Sua capacidade de detectar a intensidade do sabor era muito baixa em comparação a outros membros da família. Observadores precisam da intensidade das experiências sensoriais durante as refeições. Eles não são propensos a gerar essas oportunidades para si mesmos. Raquel é uma exceção com o sal extra. A fim de permanecerem conectados ao aspecto social da experiência de comer, os observadores precisam estar em ambientes naturalmente cheios ou de dicas que os ajudem a ficar ativos o tempo todo. Em uma refeição, sentar-se mais ao meio da mesa oferece mais oportunidades de passar a comida, virar à direita e à esquerda para interagir com outros e estar fisicamente próximo aos outros. Em uma festa, o observador se dá melhor socialmente ao escolher um local próximo a uma atividade alta, como perto da mesa de comida, porque esses locais estão sempre mudando e, logo, fornecem um fundo sensorial intenso. Com um fundo sensorial intenso, os observadores podem permanecer atentos e interagindo com os outros na festa. Também é útil para o observador sentar-se ou ficar próximo à pessoa mais propensa a direcionar a conversa, porque conversadores mais entusiasmados fornecem dicas multissensoriais e convidam a respostas contínuas. Os observadores são bons em engajarem-se em discussões focadas durante experiências movimentadas. Os observadores não são distraídos por coisas acontecendo ao seu redor. Isso também os torna bons parceiros de conversa. A lista abaixo fornece um resumo de sugestões para tornar o ato de comer e jantar fora o melhor possível para observadores. Garantir que haja iluminação e ruído de fundo suficientes para dar apoio ao seu foco e à sua conscientização durante a experiência de comer. Escolher restaurantes que servem vários pratos para que as mudanças contínuas à mesa possam manter sua atenção durante a refeição. Escolher locais com buffet ou self-service para que haja oportunidades de se levantar e se mover. Jantar com pessoas que direcionarão a conversa para que eles possam ficar atentos ao que está acontecendo na mesa. Ficar próximo à porta ou à mesa de comida em festas
para que haja muitas interrupções que mantenham a sua atenção no que está acontecendo ao seu redor. Colocar cores contrastantes de comida no prato para aumentar o interesse visual. Reproduzir o tipo de jantar familiar em casa para que todos passem os pratos uns aos outros e sirvam a si mesmos durante a refeição. Oferecer vinagre e molhos de pimenta ou de outras ervas à mesa de jantar para aumentar a variedade de experiências com a comida à mesa. Criar sabores contrastantes, exemplo doce e amargo, temperaturas e texturas para as refeições. Sensíveis em situações de comer e sair para comer. Sensíveis são mais suscetíveis a notar as características dos ambientes onde estão comendo ou quando saem para comer. Sensíveis detectam aromas, notam o volume do som ambiente e percebem as características particulares das cadeiras e mesas. Será útil para você identificar seus restaurantes preferidos na sua comunidade. Você pode escolhê-los com base nas suas preferências pessoais em relação a sabores e aromas. Mas há também outras considerações que podem tornar suas saídas mais prazerosas. Por exemplo, horários fora do pico fornecem um ambiente mais calmo e logo não o sufocarão com tanta facilidade. Restaurantes que sejam levemente iluminados ou que tenham uma atmosfera mais sóbria ou romântica podem ser mais desejáveis. Além disso, você pode pedir para sentar-se no canto do salão em um espaço confinado e fora do tráfego de clientes. Essas escolhas reduzem a possibilidade de ser bombardeado com o impulso sensorial aleatório que ocorre no curso normal da refeição. Adriano está estudando para ser um sommelier de vinhos e recebeu elogios pela sua habilidade de notar as características dos vinhos. Ele está muito feliz de ter encontrado um caminho para a sua carreira, porque quando criança brigava com sua mãe por causa de seus constantes comentários sobre comida. Adriano era capaz de notar que sua mãe havia esquecido o orégano ou cozinhado o molho em uma textura diferente da última vez. Aprender sobre as características dos vinhos canalizou sua atenção aos detalhes para um tipo muito satisfatório de trabalho. Como um sensível de sabor, cheiro e textura, Adriano tem o potencial de detectar mais detalhes sobre os vinhos e, portanto, de ser um sommelier mais talentoso. Pode haver dias em que você se sente carregado com os impulsos sensoriais a serem gerenciados ao jantar em um restaurante. Nesses dias, sensíveis lidam melhor com comida para viagem, podendo assim escolher um local mais fácil de gerenciar. Apesar de a própria casa ser uma opção, você pode escolher uma área calma de um prédio ou parque para variar. Cíntia e Soraya são amigas muito próximas. Elas se conheceram no trabalho, mas se tornaram amigas pessoais também. Elas marcam um encontro para baterem papo no jantar uma vez ao mês. Elas sempre vão aos restaurantes preferidos de Soraya, porque os cardápios têm opções de que ela gosta e são longos o bastante para oferecerem a Cíntia alguma variedade. Esses restaurantes são muito pequenos, então há uma quantidade previsível de atividades, especialmente porque elas tendem a ir jantar mais cedo do que a maioria das pessoas. Cíntia ama conversar sobre a vida de Soraya, mas também ama jantar com ela porque ganha vegetais extras toda vez que comem fora. Soraya sempre pede uma ou duas opções de refeição, normalmente o bife, e come apenas a carne e o purê de batatas. Não importa como os vegetais são preparados, pois Soraya não se aventura no mundo deles. Ela diz que não gosta de coisas verdes e descreve como as sente na sua boca. Elas parecem cozidas e, às vezes, há um centro denso que me surpreende. Não é possível prever como vão se partir na sua boca. Cíntia ri porque concorda totalmente com as decisões de Soraya, com a diferença que ama tudo isso nos vegetais. Sensíveis identificam um conjunto de comidas favoráveis e as escolhem regularmente. Essas comidas favoritas têm algumas características importantes em comum, como texturas, gostos, cheiros e sabores similares, porque o sensível rejeita muitas outras opções de comida. Sensíveis notam até mesmo pequenas mudanças nas receitas, como o aumento dos temperos, a massa estar menos ou mais cozida, ou a fruta estar um pouco mais madura do que desejado. Sensíveis também notam a temperatura na qual a comida é servida e tendem a preferir alimentos mais próximos à temperatura ambiente. Sensíveis preferem planejar as saídas para comerem e jantarem cuidadosamente.
visto que os sensíveis podem ser sufocados pelos impulsos sensoriais. Locais lotados fornecem muitos desses impulsos, tornando uma experiência que poderia ser prazerosa em algo desafiador. Sensíveis escolhem situações sociais para jantar com pequenos grupos de pessoas, geralmente com amigos próximos e familiares. Quando as pessoas são familiares, elas são mais previsíveis do ponto de vista sensorial. Exemplo: você conhece seus perfumes, seus gestos, os sons de suas risadas, reduzindo assim as chances de ser bombardeado com o impulso não familiar e imprevisível. Quando o ambiente social é mais previsível, o jantar torna-se o centro da atenção e do foco da pessoa. Sensíveis gostam de locais mais estratégicos, como a ponta da mesa ou os cantos do salão em um coquetel. Assim, eles conseguem participar ao mesmo tempo que reduzem os impulsos aleatórios dos locais mais centrais. Isso não significa que as pessoas com sensibilidade nunca estarão em jantares sociais lotados. No entanto, quando são convidados a participar de uma situação social cheia de gente, os sensíveis precisarão se preparar para a experiência e, provavelmente, precisarão de mais tempo para voltar a um estado mais calmo depois. Ao contrário dos exploradores, que são energizados com situações sociais complexas, sensíveis podem ficar esgotados e precisam descansar subsequentemente. Ao cozinhar, os sensíveis mantêm seu foco preciso nos detalhes em um esforço para garantir que seus requisitos para a comida e para comer sejam satisfeitos. Sensíveis têm receitas, temperos, estilos de apresentação favoritos. É fácil dizer quais são suas preferências, porque eles recorrem a elas em todos os pratos e refeições. Sensíveis que sejam cozinheiros podem ser muito autoritários na cozinha, como você pode ver na história de Marcelo. Pode ver na história de Marcelo. Marcelo é amado por seus amigos e familiares, mas ainda assim pode ser muito irritante. Ele é muito passional na cozinha, mas seus amigos e familiares aprenderam a ficar distantes enquanto ele cozinha. Ele é muito preciso sobre a preparação, uniformizando os tamanhos dos pedaços de cebola e alho e medindo os temperos com muito cuidado. Ninguém satisfaz os padrões de Marcelo e, assim, há momentos tensos na cozinha quando os amigos e familiares tentam ajudar. Todos colhem os frutos do seu amor por comida, contanto que não estejam ao seu redor enquanto ele cozinha. Marcelo também pode ser um parceiro insuportável para jantar. Quando não está cozinhando, ele não sabe exatamente como a comida será preparada, então analisa cada detalhe dos alimentos, incluindo as texturas, temperaturas, os sabores, cores e até a apresentação. Ele tem uma habilidade excepcional de detectar temperos nos molhos e quer que os outros à mesa experimentem a comida e analisem os temperos com ele. Seus amigos adoram o sabor da comida e pedem a ele que apenas aprecie a experiência, mas ele insiste nos seus jogos de análise. Nos restaurantes, Marcelo é famoso por devolver os pratos para que a comida seja preparada apropriadamente, ou para que ajustem o tempero de um prato. Ele é capaz de detectar até uma mínima irregularidade no purê de batatas e insistirá para que os outros provem a comida para reparar as mesmas coisas que ele nota. Seus amigos aprenderam quais restaurantes oferecem a preparação de comida mais consistente para Marcelo e tendem a escolher os mesmos locais no bairro para que eles tenham mais da perspicácia de Marcelo e menos de sua persona intensa de detetive de comida durante um jantar. Marcelo é um sensível para a comida e para experiências em jantares. Ele tem uma habilidade altamente desenvolvida de detectar os detalhes das experiências sensoriais nos alimentos. Sua necessidade de precisão sugere que ele nota até mesmo pequenas mudanças no impulso sensorial. Outras pessoas não notariam diferenças na quantidade de sal ou cremosidade até que uma grande diferença aparecesse. Sensíveis podem se tornar especialistas por causa de sua capacidade de detecção. Marcelo é visto como um mestre da comida pelos seus amigos e familiares. A lista a seguir fornece um resumo de algumas sugestões para sensíveis em situações com comidas. Jantar fora do horário de pico nos restaurantes preferidos, onde já conhecem a rotina e o cardápio. Solicitar os locais mais calmos, escuros e intimistas em restaurantes, assim o ambiente não o sufoca. Solicitar assentos nos cantos do local, fora do tráfego, para que ninguém esbarre neles ou os incomode durante a refeição. Escolher um pequeno grupo de amigos familiares para jantar com que consigam seguir a conversa e não se distraírem. Ficarem nos cantos das festas para que possam conversar com as pessoas sem se sentirem sufocados.
Conhecer seus sabores e temperaturas ideais, temperatura ambiente, exemplo, assim como as temperaturas de comidas, para que possam identificar os itens do cardápio e as receitas que serão prazerosas para eles. Manter-se fiel a seus temperos preferidos e as estratégias de preparação de alimentos para que não se sinta sufocado por suas refeições. Esquivadores em situações de comer e sair para comer. Esquivadores escolhem ambientes calmos e controlados para comer e jantar fora. Eles se sentem mais confortáveis ficando em casa, onde o ambiente sensorial é previsível, luz, som, sensação da cadeira. Esquivadores preparam alimentos do modo certo, entre aspas, em casa e também pedem seus pratos preferidos para viagem ou delivery. Eles criam um espaço para comer ou jantar fora que tenha um assento confortável, usam louças com padrão uniforme e jogos americanos ou toalhas de mesa simples. Quando a atividade regular de comer for confortável, você terá recursos para lidar com outras situações no seu dia. Isso não significa que esquivadores nunca sairão para comer, apesar de esquivadores preferirem um conforto de casa, porque essa é uma configuração sensorial previsível. Preparar-se previamente para uma experiência em um restaurante torna a situação mais gerenciável. Escolha restaurantes locais, familiares, que tenham padrões previsíveis de serviço e que tenham áreas separadas para um pequeno número de convidados. Considere ir em um carro sozinho e não com os amigos e familiares, para que você possa ir embora quando se sentir sufocado, sem ter de fazer todos irem com você. Entretanto, comer fora nem sempre será como você imagina. Esquivadores precisam de experiências com as exatas características de seus baixos limiares sensoriais. Considere a história de Mariana. Mariana e seu marido têm um plano de comer fora uma vez por mês. Eles passaram bastante tempo negociando sobre onde iriam comer para que ambos tivessem um momento agradável. Primeiro, Mariana tentou forçar uma saída mais cedo para que eles se livrassem da multidão, porque ela tende a ficar sufocada em locais cheios e barulhentos. Entretanto, as coisas não saíram como ela imaginava. Ela disse: "Quando íamos a esses restaurantes mais calmos, nas horas mais calmas, nós éramos recebidos por uma equipe ávida por nos servir. A equipe realmente me incomodava vindo à mesa a todo momento. Eles vinham conversar conosco e esbarravam em mim a servir a mesa. Outros funcionários ficavam em pé em volta, conversando e esperando que mais pessoas aparecessem. Entretanto, o pior era meu marido, querido marido Celso. Ele é um comedor barulhento. Ele tem uma mandíbula que estala e faz outros barulhos relacionados ao seu envolvimento com a comida. Nesses locais mais calmos eu podia ouvir todos os sons que ele fazia. Apesar de ser um local romântico, isso não me colocava em um clima romântico de jeito nenhum." Então Mariana e Celso finalmente encontraram a solução perfeita. Mariana descobriu que ela aguentava o barulho de fundo de um restaurante cheio se eles tivessem feito reserva. Assim poderiam ficar calmos em casa antes de sair, ou se o restaurante tivesse uma área separada mais calma enquanto esperavam para se sentar. O nível mais alto de ruídos dentro do restaurante abafava os sons de Celso ao comer e a equipe ficava mais ocupada. Assim não vinha à mesa deles o tempo todo. Ela entendeu que o ruído de fundo, em geral, era mais constante e isso não a incomodava tanto. Assim, Mariana é uma esquivadora em situações públicas, como restaurantes. Porém, ela descobriu que nem todos os aspectos de sons e toques nesses locais eram sufocantes para ela. Ela aprendeu que sons específicos individuais e focados eram mais difíceis de gerenciar do que ruídos de fundo mais genéricos. Ela aprendeu que ficando mais tranquila antes da refeição, poderia gerenciar melhor os ruídos de fundo por um período de tempo. Visto que ela estava motivada a passar mais tempo com o marido, essas soluções tornaram tudo muito prazeroso para ambos. Sair da cidade ou o ambiente de trabalho às vezes dificultam o gerenciamento dos ambientes para comer e jantar. Quando estiver cumprindo tarefas, você pode preferir pegar comida no drive-thru ou pedir itens para a viagem, ou até trazer comida de casa na bolsa. Assim não tem que enfrentar as demandas de comer fora enquanto precisa fazer outras coisas. No trabalho, encontre um local calmo para comer, onde possa ficar com alguns minutos para saborear sua refeição ou seu lanche. Assim, os desafios de um ambiente aleatório para comer, exemplo refeitório, não o deixarão esgotado pelo resto do dia de trabalho. As pessoas com o padrão de evitar sensações são mais passíveis de ter um cardápio rotineiro para as refeições. Elas apreciarão mais as comidas quando preparadas de um modo
e sem molhos e temperos adicionais. Se você for um esquivador, também pode ter alguns rituais relacionados à sua alimentação. Por exemplo, você pode comer uma coisa por vez no seu prato até acabar e, então, ir para o próximo item em vez de misturar os alimentos durante a refeição. Você pode preferir ter sua comida separada, ou seja, sem que os alimentos se toquem, porque a mistura de sabores ou texturas não é prazerosa para você. Esses rituais reduzem o estresse durante a refeição. Identifique suas comidas preferidas e estratégias de preparo e se atenha a elas. Isso permitirá a você que participe dos aspectos sociais e de outros aspectos do jantar sem ficar muito sufocado. Na sua família, tenha temperos e molhos servidos à mesa para que os outros possam adicioná-los e você possa comer o alimento sem tempero extra. Identifique quais são as características importantes da comida para você e explique-as para a sua família, para que ela possa satisfazer as suas necessidades. Mateus e sua esposa Sônia estiveram envolvidos em uma batalha de desejos por um bom tempo na cozinha. Sônia gosta de comer e tem certas regras na cozinha. Ela acha que não vale a pena cozinhar um prato se não refogar a cebola e o alho para começar. A comida fica sem gosto sem essa base, ela explica. No começo, Mateus estava tão apaixonado por Sônia que não dizia nada e engolia a comida. Ele até conta a história do primeiro encontro deles. Ele foi à casa de Sônia pela primeira vez e ela fez aperitivos, tortinhas de cebola refogada. Mateus disse que as cebolas estavam embrulhadas umas nas outras, empilhadas em cada tortinha como um ninho de minhocas. Então, quando olhou para o rosto iluminado e orgulhoso de Sônia, ela não tinha nada a fazer além de comer uma. Ele não tinha nada a fazer além de comer uma. E então outra. Ele continua que nunca se esforçou tanto para não engasgar. Quando Mateus discutiu pela primeira vez o assunto, eu não gosto de cebolas. Na verdade, ele queria dizer que odeia cebolas. Sônia ficou chocada. Ela mencionou que as cebolas estavam em todos os pratos que ela fazia, como se Mateus já não soubesse. Ela então relutantemente fez alguns pratos sem cebola e ambos concordaram que o sabor não estava correto. Assim, depois de mais discussão, Mateus foi capaz de perceber que era a textura das cebolas cozidas e não o sabor que o incomodava. Eles então pensaram em alguns de seus pratos familiares preferidos e conversaram sobre eles. Às vezes, Sônia colocava uns pedaços grandes de cebola e outras vezes os pedaços eram menores. Mateus dizia que assim ele podia ver e separar as cebolas grandes. O sabor da cebola ainda estava na comida, mas ele não tinha que lidar com a textura da cebola na sua boca. Agora Sônia pica bem as cebolas para que elas fiquem imperceptíveis como textura separada, mas como uma pasta de cebola, ou coloca grandes pedaços nos pratos para que Mateus possa encontrá-los. Ambos se sentem satisfeitos e já conseguem até rir do seu primeiro encontro ter sido um modo desafiador de começar um relacionamento. Você também pode analisar as características sensoriais dos alimentos com os quais você se sente confortável, exemplo, cremosos, e identificar outros alimentos ou estratégias de preparação que ampliarão suas escolhas ao mesmo tempo que retêm essas mesmas características importantes. Por exemplo, se você gosta de texturas cremosas, você pode não gostar de vegetais crus, por causa de sua crocância. Você pode encontrar meios de preparar vegetais para criar uma cremosidade de que você goste e expandir suas escolhas de alimentos. O equilíbrio entre o que é tolerável para você e a nutrição adequada é possível quando você entende as características sensoriais dos alimentos que você prefere. Esquivadores preferem jantar a sós ou com uma pessoa ou duas no máximo, porque essa é uma estratégia para gerenciar os impulsos sensoriais no ambiente. Em casa, os pais esquivadores na área da alimentação podem escolher comer depois que as crianças já estão alimentadas para que sua refeição possa ser mais calma e estruturada. Ao ir a festas, esquivadores se sentem melhor ao chegar mais cedo e ao sair antes que fique muito cedo, ou chegando mais tarde quando a multidão já tiver diminuído. Eles talvez precisem comer antes ou depois das reuniões para que possam focar-se em interagir com outros e não precisem se preocupar com muitas pessoas na área da comida. Esquivadores são mais propensos a se entreterem em casa, seja cozinhando para si mesmos ou comprando comida para a viagem, para que tenham um pano de fundo previsível para suas interações sociais que girem em torno do jantar. Veja a história de Miranda no capítulo 5. A lista a seguir fornece um resumo de algumas sugestões para esquivadores em situações com comidas. Comer em casa a maior parte do tempo para que possam controlar a quantidade de impulsos que eles precisam gerenciar de uma vez.
Pedir comida para viagem ou delivery, em vez de comer no restaurante, para que não tenham que lidar com todo o barulho e atividade no restaurante. Identificar restaurantes no bairro com seus itens preferidos no cardápio, para que não tenham que se preocupar com o que pedir e possam se focar no amigo com o qual eles estão jantando. Jantar com uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas, para que consigam se focar neles, sem competir com sons e interrupções. Comer com o parceiro depois dos filhos, para que possam primeiro se concentrar nos filhos e então no seu parceiro, o que reduz interrupções. Chegar cedo e ir embora das festas quando estiverem cheias, para que possam estar com seus amigos sem ficarem sufocados. Criar um cardápio semanal para que eles saibam o que vão experimentar ao longo dos dias. Usar métodos simples na cozinha, como cozimento a vapor, assado ou grelhado, para que os alimentos tenham seus próprios sabores, sem competirem com os sabores dos temperos ou molhos. Jantar é uma questão de família. Comer em casa todos os dias é o que mais fazemos. Negociar as necessidades sensoriais de todos durante o jantar torna a noite muito mais interessante. Vamos analisar uma família e como eles gerenciam essa situação. Miriam corre até a porta de casa com sua filha Tatiana a reboque. Ela tem por volta de 1 hora para colocar a jantar na mesa para sua família. Ela chama sua filha adolescente, Flávia, que chegou em casa um pouco mais cedo, mas tem problemas em chamar sua atenção porque a música está muito alta. A filha está no celular e Miriam ouve os cliques no teclado do computador. Ela joga sua bolsa no banco e começa a trabalhar na cozinha. Ela está aliviada que Tatiana tenha programa de TV para assistir, para que não tenha que entreter sua filha de 6 anos enquanto cozinha. Arthur chega em casa 1 hora depois, em tempo para jantar com a esposa e as filhas. Arthur e Miriam tentam visualizar o momento da refeição familiar perfeita, mas, ao vivenciarem a experiência de jantar juntos, as coisas saíram bem diferentes. Eles tentam tirar Tatiana da frente da TV, mas ela está tão hipnotizada que parece um zumbi quando chega à mesa. Ao aproximar-se, ela se deita na mesa, se pendura na cadeira e mal parece estar consciente. Ela não fala com os outros membros da família e ainda remexe a comida. Seus pais ficam frustrados porque ela não faz uma refeição balanceada. Flávia está feliz em poder comer, entretanto seus pais tiveram que restringir o uso do celular à mesa. Eles também tiveram de negociar a música de fundo que tocaria durante a refeição. Eles concordaram com uma música instrumental para reduzir o número de vezes que Flávia começaria a cantar durante o jantar. Miriam e Arthur tentam conversar sobre o dia. Tatiana nem ao menos finge que percebeu que seus pais tinham perguntado algo. Flávia é menos previsível. Às vezes ela responde, nada, não sei. E outras vezes dá respostas cifradas quando seus pais fazem perguntas. Alguns dias ela mal pode esperar por uma deixa para falar e parece ligada no piloto automático, quando histórias sobre seus amigos e seu dia são jogadas à mesa. É muito mais fácil para Miriam e Arthur satisfazerem as necessidades de Flávia do que as de Tatiana. Eles a deixam ter seu tempo antes do jantar, falando ao telefone, usando o computador e ouvindo música. Assim, ela estará recarregada de impulsos sensoriais ao chegar à mesa. Ela ama comer e Miriam é uma cozinheira criativa. Então, Flávia tem vários cheiros, texturas e sabores para satisfazê-la durante as refeições. A mãe e o pai conversam continuamente e, visto que se servem no estilo de refeição familiar, Flávia tem várias oportunidades de passar comida para os outros. Além disso, a família põe uma música de fundo para tocar e todas essas coisas mantêm os sistemas sensoriais de Flávia ativados durante a refeição. O interessante é que muitas das coisas que Miriam e Arthur fazem têm o potencial de serem úteis para Tatiana também. Visto que é uma observadora, Tatiana precisa de impulso sensorial extra, assim como Flávia sendo exploradora. O problema é que Tatiana estava assistindo a TV, inativa, antes do jantar, então eles decidem mudar algumas coisas para que Tatiana volte ao jogo do jantar. Quando a mãe chega em casa, em vez de deixar Tatiana ir para a TV, ela a entretém na cozinha. Miriam diz a Tatiana que sua primeira missão é descobrir o que eles irão jantar. Tatiana tem que abrir a geladeira, tirar as tampas dos potes e buscar pistas nos armários. Ela tem de sentir os aromas, o vapor ou o ar frio no seu rosto e em suas mãos, e a mãe a encoraja a mexer nas coisas e a fazer o teste do sabor. Então Tatiana e sua mãe decidem como colocar a mesa, pegando os pratos e os jogos americanos que contrastam com a comida, e Tatiana arruma a mesa.
A mãe pega o colorante alimentício e deixa Tatiana trocar a cor de seu copo de leite com as gotas. À mesa, eles fazem jogos de adivinhação sobre quais temperos estão na comida. Com todas as atividades de preparação, Tatiana está ativada ao vir para a mesa e, com uma discussão focada no alimento e na refeição, ela está envolvida com sua família durante o jantar. Quando os pais entendem as necessidades sensoriais dos filhos, eles podem ajustar as atividades diárias para torná-las mais satisfatórias para todos.